Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje, né, nós vamos dar continuidade aqui às lives de sábado, falando sobre algo muito interessante. Oi, Rosa, tudo bem? Que é o aspecto do feminino, né, na astrologia polar chinesa. E, na verdade, a gente tem a proposta, né, que começou, né, com o dia do planeta, né, no dia 22, e que a gente está vendo assim como um mês que dá continuidade até, né, a homenagem às mães, né, lá no meados de maio, e fazer uma série de lives, né, que tenham em mente essa questão do feminino, né, dentro da tradição taoísta, né, nessa visão, nessa cosmovisão taoísta. Então eu vou convidar aqui a Thelma e o nosso tema hoje é justamente a. Peraí, entrando aqui. É justamente essa questão do feminino, né, no céu taoísta, com a astrologia polar taoísta. Eu mandei aqui o convite, vamos mandar novamente. Ah, já entrou, tá ótimo. Olá, tudo bom, Thelma? Como é que você tá? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marie? Boa Tudo tarde, Rosa bem. também já está aí. Rosa, boa tarde também. Como vai? Como vão vocês? Pois bem, você já começou a anunciar aí o tema da nossa live de hoje, né? Uhum, que bom. Sim. É, esse é o nosso objetivo, né? A nossa ideia é, nessa fase, né, aí, de falar sobre o aspecto do feminino, né? E o aspecto yin, né? Na, no taoísmo, e a gente vai começar hoje pela astrologia polar taoísta, né? A gente sempre vem falando sobre ela aqui, né? Nos nossos encontros de sábado. A gente alterna com o Xing, né? E já tem até um certo tempo, né, Marie, que a gente não fala sobre astrologia polar. Sim, Na tem verdade, algumas semanas, né? uhum, o nosso foco tem sido o Xing, né? Até a pedidos, né? A gente tem, na verdade, recebido aí vários pedidos para tocar mais no Xing, né? Então, Eu eu queria que queria você falasse para gente, Thelma, justamente, né? Quando a gente vê o céu, né, no taoísmo, né, tem um grande Uhum, luminar, né, que é a Lua, que é uhum, um dos principais, né, arquétipos do feminino nesse céu taoísta. Então, eu queria que você falasse para uhum, gente sobre ele. E assim, ele também não pode vir sozinho, né? Como um arquétipo, né? Como um par de dualidades, ele vem sempre acompanhado do Sol, né? Então, eu queria que uhum, você falasse para gente, tá? Nesse céu taoísta, desses dois grandes luminares, né? Sol e Lua. uhum, E aí a gente uhum. vai começar o nosso caminho nesse feminino, nesse céu feminino, né? Do Tao. Pode ser assim? O que você acha? Perfeito. Essa colocação é ótima, porque essa ideia, né? Então, na verdade, quando a gente fala da Lua, né? A gente está falando do Sol, né? Quando a gente olha lá no início, né, no I Ching, o que significa o ideograma aí? A gente fala da mutação, da alternância do Sol e da Lua no nosso cotidiano, né, na continuidade da vida. O ideograma também que fala de uma iluminação, né, de um caminho espiritual, da realização no caminho espiritual, ele fala de você trabalhar tanto o seu Sol quanto a sua Lua, né? Então, trabalhar o micro, o seu Sol e a sua Lua em relação ao macro, ao Sol e à Lua, né? A gente pode levar essa interpretação também de Sol e Lua, né? É claro e escuro, para a ideia também do Yin e do Yang, né? Yin como claro e escuro, Yin como turvo, escuro, né? Subjetivo, né? Introspectivo e feminino, se você quiser, né? E o Yang como claro, né? Ascendente, no sentido objetivo, né? Extrovertido, fazendo essa relação que ela é complementar, né? Então, duas energias, dois aspectos, né? Que se fundem, né? Não só sentido. Pois bem, quando a gente estuda, né, dentro do taoísmo, a gente tem vários caminhos de conhecimento e de realização, né?
Você tem o caminho do tal, que é o caminho da meditação, do conhecimento. Você tem o caminho das artes, né? Você tem o caminho da meditação. Então, o que são as artes no caminho do tal, né? As artes são elas expressam essa manifestação, né? Principalmente do início, do Yin e do Yang. Então, por exemplo, hoje é o Dia Mundial do Tai Chi, a gente também não pode esquecer disso, 24 de abril, né? E o dia considerado o Dia Mundial do Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma arte taoísta, né? Onde você vai trabalhar o princípio de integração, né? A relação do espaço e do tempo, espaço e corpo, né? O movimento, expansão e recolhimento. Da mesma forma, a astrologia polar, né? E a astrologia chinesa, de uma maneira geral, né? Falando mais do conceito, né? O que define a astrologia chinesa, né? Você vai trabalhar também com essa integração de energias, das energias do céu e da terra, né? Pois bem, na astrologia polar taoísta, né? Que é essa arte específica chamada Ziwei do Shu, já falei bastante sobre ela aqui, né? No início das nossas lives, né, no ano passado, a gente vai ter, vamos ter várias estrelas. E como você bem falou, Marie, arquétipos. Essas estrelas vão traduzir arquétipos, né? Elas são forças, né? São luminares, forças do céu, que vão se integrar à nossa história, ao nosso mapa, a partir do instante do nosso nascimento. Então, tem um cálculo específico que gera um mapa possível de ser lido, né? E nesse mapa, uma das 14 estrelas principais é o Taim, ou a estrela Taim, né? O Tai Taim, grande, né? E o isso, grande Yin. Uhum. o grande Yin, né? Na verdade, não é nem grande, é no sentido de ser superior, né? Supremo, superior não, supremo, né? Então, esse Taim, né? A gente pode dizer aí, como você quiser, a grande mãe, que eu acho que né, o grande feminino, talvez, que Yin não é só mãe, né? É isso que a gente vai falar agora, né? Sobre isso. Então, esse grande feminino, esse grande Yin, né? Esse Yin, ele fala, do que ele nos fala, né? Ora, na configuração inicial dessa astrologia, há uma relação direta entre as duas estrelas, o Taim e o Taiyan, né? O grande Yan, o supremo Yan. Então, essas duas estrelas, elas estão relacionadas, digamos assim, se há uma colocação, né, clássica dessa astrologia, Taiyan e Taim estão relacionados. Eles formam uma relação direta. Eles estão no nível, né, em que eles se relacionam diretamente. Então, falar de Taiyan, falar de Taim. Falar de Taim é falar de Taiyan. A gente não tem como fugir dessa relação. Olha, Taim a gente já anunciou a mãe, né? A lua, por excelência. E aí ela traz toda uma conotação, né? Conotação da visão chinesa do mundo, né? Relacionada a essa ideia do yin. Então, é o feminino, é a lua, é a intuição, né? Ela fala de uma subjetividade, né? Ela fala também de um aspecto relacionado a uma intuição, né? Ao passo que o Sol, o Taiyan, é o pai, é o homem, né? É o líder, né? Ele fala da nobreza, né? O Taiyan, desculpa, ele é um líder fraternal, né? Então, ora, a gente está trabalhando com dois conceitos, né? Um introspectivo, outro mais extrovertido, né? E eles são complementares e a gente precisa vê-los no mapa. O que acontece com essa estrela, né? Essa estrela Taim? Ela é uma estrela que pode estar no mapa do homem e da mulher. Ela está no mapa de todos nós, né? Ela não é uma estrela da mulher, no sentido só as mulheres têm essa estrela, né? Isso é importante, né? Claro, senão, né? É um mapa que contém, além dessas duas, né? Nós temos mais 14 principais, que aí são os arquétipos, e ora um arquétipo Yan e o outro, ora temos um arquétipo Yin. Então, a gente tem esse jogo, né,
essa relação o tempo todo que se estabelece entre o yin e o yang, né? E o que é interessante, né? Então, temos um taim no mapa de um homem, ora, né? E temos o taim no mapa de uma mulher. E o Qual Taian é também, né? a Tayan também, vice-versa, né? Então, o que é importante a gente ter em consideração, né? Isso eu venho falando em algumas pequenas entradas que eu tenho lá no meu espaço, né, no meu Instagram. Eu faço algumas pequenas entradas durante a tarde, durante a semana, e falo um pouco sobre isso, né? É, então, qual é a importância, por exemplo, de ter uma estrela como o Taim no seu mapa? Onde cai o Taim no seu mapa? Essa pergunta eu tenho feito com muita constância, né? Onde cai determinada estrela no seu mapa? Isso vai ter uma relevância, fala de um aspecto energético muito importante, né, Maria? Então, por exemplo, se você tentar aí, você é mulher, tentar aí no seu mapa, na sua casa, no seu triângulo pessoal, que é aquela área de relacionamento seu com o mundo, vai falar de uma subjetividade, que lhe influencia diretamente. Agora, se você tentar ir na casa que não é sua, que é a casa dos outros, né? Que é sua, mas não é diretamente ligada ao seu triângulo pessoal, digamos assim, né? Uma casa que também tem importância, mas não tem uma importância principal, ora, a influência vai ser menor. Né? É interessante porque nesse aspecto, né, difere bastante da astrologia ocidental, né, porque não é o aspecto do Sol e da Lua no mapa, né, do Ziwei, ele não obedece a mesma regra do ocidental, né, não é o signo, né, não é a Lua que vai ser dizer respeito à emoção, né, dentro do mapa daquela pessoa, né? É muito interessante. Eu mesma tenho Taim e Taiyang na casa dos pais, né? E é muito Uhum. interessante, porque lá tem toda a Você já história tem. lá É, dos meus você, pais, né? Enfim, tudo que é, aconteceu com eles está ali naquela. É engraçado isso, né? Como uma grande semente que me diz respeito, mas não está no meu triângulo pessoal, por exemplo, né? Eu não tenho essas uhum, estrelas no meu triângulo pessoal. entendi. Você não as tem no triângulo pessoal, mas ela exerce uma influência muito grande. Com Principalmente se elas estão certeza, com juntas. certeza. Uhum. É isso que eu queria dizer também. Quando elas estão reunidas, elas exercem uma determinada força, que é diferente quando elas estão separadas, né? Então, há Sim, uma sim. Aham. alternância, né? Esse conceito. Então, todo aquele conceito que a gente vem estudando, falando aqui ao longo das nossas lives, ao longo dos nossos estudos, né? Eles exercem uma influência maior quando o Sol e a Lua estão juntos no mapa de alguém, né? Então, você me Uhum. deu a liberdade de falar que você tem eles numa determinada casa, que é importante. Veja bem, não é essa casa pessoal, mas é a casa da sua história de vida, né? Sim, Então, é claro, da minha origem, né? Dos meus pais, né? A casa sim, dos pais, no então, meu caso. aí a gente até pode ver quem é que exerce mais força no mapa, se a mãe ou o pai, dependendo da configuração, né? Porque Uhum. essa astrologia, melhor dizendo, isso é muito interessante. Você falou um aspecto muito interessante aí da cicloastrologia ocidental. Realmente, o que interessa aqui é onde cai a estrela, em que casa que ela vai cair. Ela tem 12 possibilidades, ou até uma 13ª que a gente não é tão visível, mas que aparece no mapa. Então, quando ela cai numa casa como essa, dos pais, junto com o Sol, ela tem uma leitura. Se ela cai sozinha na casa da carreira, por exemplo, né? Ela vai falar para a gente de um aspecto ligado ao feminino, né? Taim é dinheiro também, é riqueza, né? Então, ela fala de um aspecto financeiro, ela fala de um aspecto, Taim, por ser feminino, tem a ver com a beleza. Então, todos esses aspectos que a estrela desperta, né? Eles vão ter relevância na leitura, né? Ela é diferente nesse aspecto que você falou, quer dizer, não existe o Sol como casa, né? Mas existe uma casa onde o Sol e a Lua, né? Eles vão ser plotados, né? E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que isso que me chamou muita atenção na astrologia,
eu vi isso também em outros oráculos depois, que são os graus de luminosidade dessa estrela, que ela tem um grau muito alto, todas as estrelas, né, podem ter um grau de exuberância, ou então um grau que nós chamamos de energia submergida. Então, o que é muito interessante, né? A gente está falando de graus de energia relacionados à sua história de vida. Dependendo do momento que você nasceu, da configuração, aquela energia, aquela estrela ela tem mais força ou menos força sobre a sua história, né? Então, isso também é muito rico, né? Aí você vai dizer, mas ter uma estrela submergida é ruim? A pergunta é clássica, né? Eu vou dizer, depende, não. Ela vai dar mais trabalho, né? Mas ela é motivadora, né? Então, às vezes, a gente tem esse aspecto, né, de ter muita, digamos assim, uma pessoa que tem muita facilidade no mapa, né? Muita abertura, digamos assim, né? A pessoa pode ter tanta facilidade de não realizar a sua história, né? De acordo com o que ela desejava, né? Então, por isso que é muito interessante essa configuração desse estudo, ele vai te dando possibilidades de você entender a si mesmo, né? E transformar a sua história, né? Então, essa lua que está, por exemplo, numa carreira, essa lua que está numa personalidade, fala de um aspecto muito intuitivo, né? Fala de um aspecto de pessoas mais observadoras, né? A lua traz essa ideia da observação, né? Então, Profundidade, né? Uma profundidade, profundidade. né? Porque a lua é água também, né? Fala do aspecto mulheres que têm que estar indo no destino, né? A relação que elas têm consigo mesma e com a hereditariedade na linha matrilinear, né? Então, é muito interessante a gente estudar esses aspectos todos, né? Quando a gente olha para a ideia do Sol e da Lua no nosso mapa, fala também, né, desse aspecto da herança, tanto da mãe quanto do pai. Então, quem traz a mãe no destino ou quem traz o pai no destino, também fala de uma relação muito forte, né, nesse aspecto com seus genitores, né? Então, tem um aspecto muito interessante. E existem outras estrelas também, né, que vão falar desse feminino no mapa. Tá? Então, como cada mapa é uma especificidade, né, fala sobre a história de cada um, a gente tem algumas estrelas que estão associadas à Lua, levam o próprio nome da Lua, né? Então, a gente vai ter uma estrela que fala muito interessante, que fala da virtude da Lua, né? Então, é justamente essa proteção da família, da mãe, né, no seu mapa. É muito interessante. Da mesma maneira como a gente tem a proteção, a gente também tem no mapa o aspecto da, digamos assim, da dificuldade com a mãe, ou com as relações com as pessoas ligadas do sexo feminino, né? E esse ano, a gente tem até essa estrela, né, digamos assim, em evidência, né, na astrologia, né? Ela está passando, é uma estrela de trânsito, melhor dizendo, né? Então, presta bastante atenção, né, nas relações familiares, com as mulheres mais velhas, né? Geralmente também nós estamos atravessando um ano de pandemia, né? Então, Sim. muita atenção com as nossas mães, as pessoas mais velhas também é importante, né? Procurar entender um pouco mais o conceito da mãe, né? Até ligar um pouco essa ideia do que é a mãe, do que é o feminino, né? De estar É muito próximo. interessante isso que você está falando, porque não me deixa de ocorrer, né, o que a gente sabe no momento, né, que as mulheres têm sido muito afetadas, né, pela pandemia, tanto no mercado de Uhum, trabalho, como na é questão da verdade. dupla jornada em casa, né, porque muitas Uhum, delas ou não estão com trabalho, né, ou uhum, então elas estão tendo que conciliar, né, o trabalho, né, e tudo que já faziam antes, mas de uma maneira sem ter o espaço, né, do mundo externo, né, tudo dentro da casa, né, então muito desafiador, né, eu já vi uhum, também muitas pessoas
que isso trouxe grandes transformações, né, da valorização dessas mulheres, e o que a gente também vê nas estatísticas, né, do feminicídio, toda essa questão da É violência doméstica, quer dizer, é um momento isso de aí. grande evidência, né, que a gente pode É. ver que realmente essa questão ela está muito em evidência, né, do ponto de vista social, né? Não é uma coisa assim, né? É uma Você, coisa importante no momento, né? não, Marie, você colocou muito bem, e é isso. Então, essa energia do ano, do trânsito do ano, né? Cada ano você tem uma variação. E entenda-se o ano com a ideia da lua, da lua, né? Então, nesse ano do boi de metal, sobre o qual nós já falamos aqui em outras ocasiões, né? Esse ano, a estrela que fala da mãe, da relação, né, com mais dificuldade, ou atenção voltada mais para o feminino, para a mãe, para a lua, ela está presente no mapa de todos nós, né? Thelma, Então, eu acho que o seu áudio desencaixou, não estou te ouvindo. Dá uma opa, verificadinha. e agora, Maria? Agora sim. Então, você pode repetir? Porque você está falando da Posso, mãe, posso. né? Uhum. Eu estou pensando aqui no mapa de todos nós, em 2020, de acordo com a entrada da energia do ano depois de metal, que se deu no início de fevereiro, né? Só recapitulando rapidamente para quem não acompanha com constância aqui os nossos bate-papos e as nossas lives. Existe uma mudança energética, né? Essa mudança vai ocorrer durante o ano todo, até o final de janeiro, né? E justamente nesse período há uma entrada de energia ligada ao feminino que nos liga à nossa ancestralidade, né? Então, a mãe, alguém mais velho, a mulher mais velha na família, né? Então, significa diretamente digamos assim, que você vai ter algum problema, né? Não, isso como você exemplificou muito bem, né? Então, todos nós estamos vivendo, né? Atravessando um período de dificuldades, né? Em vários níveis, com vários graus de luminosidade, digamos assim, né? Uns mais evidentes, outros nem tanto, né? Então, você relacionou aí muito bem, né? Esses, de uma maneira geral, os problemas que podem afetar e que afetam, né? Essa relação. Então, é um ano que a gente está prestando bastante atenção nesse sentido, nessa ideia, tá? Eu queria Essa influência. aproveitar o gancho, né? Porque você está falando justamente, você colocou para a gente aqui, né? A questão, né, do feminino, o grande luminar feminino, né? No caso a Lua, né? O Taim, né? Uhum, A sua complementariedade, o seu equilíbrio em relação ao Sol, Taian. Se você pode uhum, falar, porque quando a gente está falando de qualquer arte taoísta, né? E a astrologia polar taoísta é uma arte taoísta, você fala da alternância, da complementariedade da força yin e yang. Então, se você uhum. pode falar para a gente, né, em especial com relação à Lua e com os luminares femininos, né, que você falou, como é que fica isso? Porque todos eles têm um aspecto yin e um aspecto yang, né? Se você Então, pode comentar sobre esse claro, assunto. sim. Então, o aspecto yin da Lua, né? É esse aspecto mais subjetivo, aquilo que não está tão evidente, que fica no nível do inconsciente, por exemplo, né? Ele não se manifesta, ou se manifesta em situações sobre a qual você não tem muito controle, né? Então, como é que você trabalha o seu taim, né, no seu mapa? Você tem que ver o grau de luminosidade, você tem que ver como é que ele se relaciona com as outras estrelas, qual é o palácio que ele ocupa, né? Se ele tem o que a gente chama de estrelas auxiliares, né, ou destruidoras, né, que tiram a energia, esvaziam a força do taim, né? Então, tudo isso é considerado. Então, o arquétipo principal, que é essa figura sobre a qual nós estamos falando, né, ele sofre muitas interferências, né, muitas alterações, né, porque é um conhecimento dinâmico, né, ele está em movimento. Então, às vezes eu tenho um certo receio em caracterizar objetivamente, de uma forma segura, um desses arquétipos, porque às vezes a pessoa vai introjetar aquilo como uma Uma realidade. coisa rígida, né? E quando Aham, ele é algo em aham. movimento, né? Sempre, É, né? pois é. Então, e isso a gente vê muito bem, Maria, quando a gente começa a fazer uma leitura de um mapa, né? Então, às vezes eu tenho um certo receio em caracterizar objetivamente, de uma forma segura, um desses arquétipos, porque às vezes a pessoa vai introjetar aquilo como uma realidade.
Você tem os trânsitos aí o tempo todo mostrando, né? Olha, por exemplo, você tem essa entrada de energia das estrelas do ano também, né? Então, para uma pessoa que tem tá aí no destino, uma mulher que tem tá aí no destino, que tem, possivelmente vai ter, né, cuidar da mãe, que tem, e vai ter o Etiá no destino, vai falar desse aspecto feminino, dela também se cuidar mais, né? Então, geralmente, quando eu faço a leitura dos mapas, eu falo sempre isso. Olha, você sendo, né, a figura do feminino, preste atenção, né, em quem vem depois de você, como, né, as gerações futuras femininas e as gerações anteriores. Da mesma forma para o homem, né, quando o homem tem tariano destino. Né? Então, esse aspecto ele é muito importante, não pode ser esquecido. Você lembrou bem, né? Então, o Taim ele vai se complementar com o Tayano, né? E eles juntos, eles vão dar uma característica. Quem tem os dois ligados, relacionados ao triângulo pessoal, tem um mapa mais suave. Né? Porque o Tayan, ele é um líder suave, né? Ele não é uma estrela Ian no sentido de ser uma estrela guerreira. Ele tem um sentido que eu posso falar de um movimento mais sutil, né? Então, quando ele se junta com o Taim, eles têm uma ideia de movimento, né? Mas algo mais sutil, né? No nível de um aspecto de suavidade no mapa, né? Então, isso é muito interessante você perceber, né? Não existe não existe essa rigidez, né? Do arquétipo ser aquele e acabou, né? Tenho dito que é isso. Não, né? A gente precisa considerar vários aspectos, né? E principalmente por essa astrologia, esse conhecimento ser de origem taoísta, né? Então é aí que a gente vai usar o Yin Yang, né? É igual na própria medicina chinesa, né? Qual é o melhor lugar para você colocar em prática não, o movimento do Yin e do Yang? No próprio atendimento ali, né? Você vai perceber a dinâmica, né, relacional entre o Yin e o Yang na hora que você atende. Da mesma forma, você percebe isso na hora que você faz o mapa, por exemplo, né? Então, você aprende um conceito isolado, né, sabendo que esse conceito vai se relacionar dentro de uma realidade, né? Então, acho que esse é a grande sabedoria, né, do taoísmo, de uma maneira geral, de todas as artes que advêm do Tao, né? Querendo dizer dessa maneira, né? Então, o próprio Tai Chi, né? A gente conhece bem aí o movimento do Tai Chi, né? A ideia de algo que é muito suave, por ser extremamente suave, ele acaba não força, né? Ele tem que ter um pouco de força, Ian. A gente falou sobre isso na live anterior sobre o hexagrama ruptura, né? A própria ideia do arqueiro, né? A preparação do arqueiro, ele precisa lançar a flecha com força, mas para que Ian prevaleça, né, exista, há uma parcela ali de força aí, né? Então, da mesma forma é assim, né? O tempo todo, né, no conhecimento taoísta, né? Do que advém do tal, né? E da própria astrologia, Ziwei, né? Andréa chegou. Felipe também Então, chegou. Eu já dei aqui um salve para todo mundo. eu só vi a Andréia. Então, é isso. A gente tem essa. Aqui o que a gente está colocando, né, Marie? É pensar o próprio movimento do Yin e do Yang, né? A partir desses conhecimentos, né? Quer dizer, na verdade é o contrário, né? O Yin e Yang gera esses conhecimentos, mas a gente já está no nível, digamos assim, né? De maior complexidade, né? Nós gostamos da complexidade, né? Nós, que eu digo, não sou eu e você, todos nós, né? Todos nós, é. Todos nós gostamos do complexo, né? E aí, com complexo em mãos, a gente começa a tentar entender essa complexidade, né? E é muito simples. Isso não é jogo de palavras, tá? Não é jogo de palavras taoísta, mas é muito simples entender a complexidade, né? Quando você entende o yin e o yang, né? Então, a dica que eu sempre dou a quem tem interesse em estudar o Ziwei,
Eu digo assim, olha, onde é que está o seu yin, onde é que está o seu sol e sua lua no seu mapa? Né? Isso já é uma leitura, entendeu? Imensa aí a ser explorada, né? Uhum. Porque te dá um recurso de interpretação muito interessante, né? Muito interessante. Você sabe que as estrelas são plotadas de acordo com esses cálculos. Então, tem umas que são plotadas em relação ao ano, ao mês, outras ao dia, à hora. Então, é um estudo muito complexo, mas muito simples também, né? Porque ele não parte de muita coisa, né? Ele parte de um conceito dado, que é a sua história, que é o seu sopro, né? Então, a gente é, tem uma informação, né? A partir de algo muito simples, né? Muito único, né? Que é a sua história de vida. Muito interessante. Com relação a esse céu, né? Esse céu feminino no tal, né? Uhum, Você estava falando que tem outras estrelas também, né? Se uhum, você pode falar um pouquinho só, né, uhum, dessas estrelas, porque de certa forma é a astrologia do imperador, né? Então, porque Ziwei uhum. do Sul é justamente esse Ziwei, ele é o imperador. Então, você tem muitos arquétipos, como você colocou, do guerreiro, né? O próprio imperador, né? Como a estrela polar que é a que dá, né, essa grande direção. E aí, então, o feminino, ele tá ali, né? Como um equilíbrio, como essa força do yin, né? Então, eu queria que você falasse pra gente, né, um pouco sobre isso. É. Bom, você anunciou aí o nome da astrologia polar taoísta, né? Ela tem esse nome chinês, né? Ela fala de uma força, né? Que nos move, né? A partir da estrela no céu da China. Então, na verdade, essa estrela, ela é a estrela do norte, daquilo que nos norteia, no sentido de nos levar adiante. E os chineses associaram essa estrela, chamando-a de estrela polar, né? Essa estrela tem uma conotação até espiritual a estrela, o nome da astrologia passou a ser associado à estrela polar. É isso que eu quero dizer. Que Uhum. existe no céu do norte, né? E aí tem vários estudos que eu não vou entrar agora aqui, que são bem mais detalhados, né? Sobre essa estrela em si, mas ela é a estrela que guia os homens no seu movimento, que guiava os antigos homens da China, né, no seu movimento pela Terra, né, no seu andar cotidiano. Né? Então, tem essa impressão que ela está fixa no céu, quando na verdade não está, ela está em movimento, mas os homens antigos tinham essa impressão de que ela estava fixa. Tá? O que acontece com o Z-Way? O Z-Way ele foi pensado a partir dessa observação do céu e da Terra, né? Principalmente do movimento do céu. Então, você vai ter aí uma conotação, vai ser aplicado a essa astrologia o princípio do Yin e do Yang. O imperador, como você falou, que passou a ser associado à estrela polar, é uma estrela de força, né? Ela tem a autoridade, ela é impulsiva, né? Ela tem um aspecto de direcionar, né? Então, ela tem uma caracterização yang, digamos assim, dentro desse conhecimento. E tem outras estrelas de caracterização yin, né? Então, você tem uma corte, onde você tem o imperador com seus ministros e guerreiros. Essa categoria, digamos assim, esse grupo fala de estrelas de natureza yang, né? De ação yang, melhor dizendo, né? E você tem estrelas mais suaves, mais sutis, né? Então, você tem dentro, por exemplo, desse conjunto, a mãe e o pai, o sol, a lua, né? Como representação do próprio yin yang, que rege todas as coisas, né, que é o que tá, onde todas as coisas se manifestam né, através do yin e do yang, dessa relação. Você vai ter estrelas também de aspecto intuitivo, feminino, se você quiser. Aspecto yin, digamos assim, né? Que são estrelas mais suaves, estrelas do conhecimento, estrelas literárias, né? São estrelas que falam da educação artística, da intuição, da fé, né? Então, essas estrelas estão Da fala também, né? Tem da fala, né? isso.
Os estudo da arquétipos. escrita, né? Isso. Pois é, essas estrelas, elas são mais as chamadas literárias, né? Então, elas têm um aspecto, digamos assim, associado à sutileza, né? Ao yin, né? Então, nós temos 6 estrelas mais fortes, guerreiras, 5 que servem ao imperador com 6, e 6 estrelas de natureza mais suave, emocionais também, né? Então, ela tem essa carga aí no mapa, né? Então, uma estrela muito, eu também já escrevi sobre ela, que é considerada uma flor de pessegueiro, né? Que é a estrela do encantamento, da sedução, né? Ela é muito associada a uma figura feminina, muitas das vezes. Ela não é feminina no sentido da natureza ser propriamente feminina, né? Mas ela é uma estrela mais sutil, né? E aí a gente tem essa ideia, né, dessa estrela que é muito encantadora, né? Muito boa para os poetas e artistas e astrólogos também, né? Ela fala de um aspecto sensorial, né? Então, olha como a gente pode entender, né, o aspecto da, digamos assim, do desdobramento desse yin como sutileza, né? Então, tem várias possibilidades. O que é muito importante dentro desse conceito é a gente não deixar de entender, né, que existe a ideia da harmonia, né? Então, você vai buscar equilibrar dentro do mapa, né, os seus aspectos yin através das estrelas. As estrelas, elas representam algo dentro do nosso mapa, né? E a gente vai buscar sempre um aspecto yang e um aspecto yin, né? Então, por exemplo, tem estrelas com característica mais masculina, estrelas com a característica mais feminina. A gente tem 2 estrelas de ajuda secundárias muito boas, uma rege o masculino, a outra rege o feminino, né? Então, Zofu e Obi, quem já fez mapa aqui comigo, já sabe, são estrelas da ajuda, da quantidade, né? Da bondade. Elas falam de um aspecto muito yang, e aí está associado ao masculino, e pode ser um homem também, uma ajuda masculina, ou uma ajuda feminina, né? Uma ajuda mais discreta, não aparente, né? Então, o que eu acho muito interessante é isso também. É você poder exercitar, né, a ideia do yin, né, e do yang, né, no yin e no yang. Quer dizer, o yang tem uma essência yin e o yin tem uma essência yang, né? Então, buscar numa estrela de natureza yang o seu aspecto yin, né, e vice-versa, né? Então, Como uma forma de equilíbrio, né? De de harmonia, trilhar um claro, caminho harmônico de equilíbrio, né? né? Dentro desse livre-arbítrio que você colocou, né? Que a astrologia ela serve a esse propósito, né? Do desenvolvimento, do desdobrar de um destino mais harmônico, né? Conhecer o seu próprio mapa, né? O grande objetivo é esse, né? É como vai conseguir se conduzir, né? Em uma maior harmonia com esse destino, né? Essa ideia. Quer dizer, você está em busca de um autoconhecimento, né? De algo que te auxilie, né? Que ajude você na transformação. A gente fala o tempo todo, né, aqui na transformação, né, nos nossos estudos taoístas, né? Quando a gente vai estudar I Ching, a gente está falando das mutações, né? E, ora, esse conhecimento, que é taoísta também, né? E acho que é a grande... É, tem muito a nos oferecer, justamente a astrologia de Wei, ela vai falar da transformação, né? Apontar possibilidades para a sua como uma coisa que ela traz essa abertura, né? Você perdeu o contato comigo pelo Instagram, tá congelado, mas deve voltar em alguns segundos, né? Porque geralmente tem acontecido isso. Então você está me ouvindo apenas pelo Zoom, possivelmente. Vamos ver se está congelado aqui. Vamos aguardar só um segundinho para. E aí eu já vou aproveitar e colocar então uma pergunta, já que a Thelma está me ouvindo pelo Zoom, né?
Ah, peraí que você caiu. Então, eu vou acrescentar você aqui novamente para te fazer uma pergunta. Você está me ouvindo a pergunta? Se você estiver ouvindo no Zoom, dá um joinha. Alô, Thelma, tá aí? Voltei. Caiu, voltou. Aham. Vou aproveitar Uhum. para fazer uma pergunta para você, né? Porque eu acho Bom, isso muito importante, né? Essa questão, né? Se a gente está aqui falando do feminino, a gente está falando do poder da energia, né? Arquetipal dentro desse conhecimento ancestral que é o tal, né? E dentro de um céu, né? Um céu, uma visão de céu, uma visão. Vamos dizer, a gente sabe que a cosmologia, né, taoísta, ela é muito mais ampla do que o próprio Ziwei, né? Mas vamos dizer assim, dentro de um conjunto de elementos que pode expressar um jogo de forças de transformação. Então, eu queria que você falasse, por exemplo, dentro dessa síntese, né, como é que o Yin pode transformar, né, ser uma via de transformação. O Yin como via de transformação dentro desse sistema de mundo, né? Dessa visão de mundo expresso no Z-Way. tá. Então, tá. Então, eu vou ficar na resposta do IN. Depois, quem sabe, eu vou para a resposta anterior ao Z-Way. Mas vamos lá. No IN, no aspecto IN na sua natureza, né? Qual é a importância disso? E como é que o Z-Way pode te ajudar? Então, por exemplo, se você sabe que você vem de uma natureza IN, né? Quer dizer, onde o IN está bem posicionado no seu mapa, onde a Lua, né? Está relacionada ao seu triângulo pessoal ou seu triângulo da emoção, né? Que vai falar da relação com o mundo, da sua relação afetiva, da sua espiritualidade, dos seus sentimentos. Ora, isso me traz uma informação importante, né? Então, eu não vou botar, por exemplo, se eu tenho uma natureza dessa forma, eu vou lidar com o mundo a partir de um ponto de vista onde eu vou valorizar a intuição, né? O aspecto do conhecimento, né? Tem uma mobilidade muito grande, então são pessoas que falam de grandes buscas, de buscar coisas novas, né? O Taim, ele tem curiosidade, ele gosta de se movimentar, né? Então, são pessoas que ficam muito presas a uma história de vida, eu falo no sentido geral. Elas querem descobrir, né? Elas querem partir para o novo, né? Então, isso é um aspecto muito relevante, né? Então, Um novo e um profundo, né? Que aí eu é queria também que você relacionasse isso. isso com a questão da água, né? Se Aham, você puder. justamente, que é a própria geração, né? Mas é você conseguir, né, buscar coisas novas dentro com um princípio. A profundidade, Maria, para mim aí, ela vem com um princípio, né? É mais um princípio do que existem estrelas que aprofundam mais do que o Taim, por exemplo, tá? No sentido de, mas eu acho que o Taim ele traz a ideia daquele princípio que gerou e que você vai continuar desenvolvendo, né? Então, por exemplo, você nunca perde o que você tem dentro do movimento que parece ser um movimento não profundo, tá? Tem um sentido, né? Então, o Taim, ele tem um sentido, né? Ele vai se relacionar com o mundo dessa forma mais intuitiva, né? Ele vai buscar essa ideia dos horizontes. E olha, tem uma coisa que é muito interessante dentro da minha experiência de leitura de mapa, né? Eu já faço essa leitura há algum tempo, né? E realmente as fases, o movimento são pessoas muito sensíveis e ligadas mesmo ao movimento da Lua, né? Isso é muito interessante. São pessoas que, né, você trabalhar com o Taim é você trabalhar, perceber mesmo essa movimentação energética, né? Então, cada arquétipo tem uma característica que predomina, né? Eu estou falando de um arquétipo aqui, que é a Lua, né? A mãe, o feminino, que é sempre visto em relação ao arquétipo do Sol, né? Essas duas estrelas, elas se movimentam no mapa, né? Se movimentam de uma forma mais sutil, né? Então, elas não são estrelas, elas são estrelas que estão em busca de um sentido, digamos assim. Todas estão, né? Mas o sentido delas é um sentido mais de união,
né? Então, é muito importante a gente não perder isso de vista, né? Cooperação, né? É, Cooperação. elas se aproximam, Associação. elas se aproximam de alguma maneira, entendeu? Então, Uhum. esse aspecto do equilíbrio, né, é sempre buscado no mapa, né? Então, uma maneira da gente fazer a leitura é essa, né? É dizer ao nosso consulente, olha, o seu Sol está próximo da Lua, né? Tem muitas pessoas, e isso eu não sei se eu vou conseguir falar aqui, é, que dependendo do ano que você nasce, o seu Sol, a sua Lua, eles recebem benfeitores, né? Mas também podem receber estrelas que podem exigir mais de você, né? Exigir mais dos seus desafios, né? Então, por exemplo, quem nasce no ano 5, 1985, 95, tem a Lua no mapa dessa pessoa, independente de onde ela cair, é uma Lua desafiadora, traz um objetivo que ela tem que construir. Quem nasce no ano 4 já é o pai, já é o Taian no mapa da pessoa. Ele tem um desafio a ser concretizado, né? Então, você veja como o cálculo é importante, como ele determina, né? Ele define, melhor dizendo, muitas das nossas ações no mundo, né? Nossa realização, né? Então, eu estou falando aqui das duas estrelas, né? Mas existem inúmeras. E esse Sol e Lua, para ir lá longe, onde você começou a sua pergunta, eles são duas estrelas regentes, né? E eles são mantidos nesse céu taoísta por uma figura feminina, né? Se pode se dizer assim, né? Mítica, né? Sentido da própria criação, daquela que dá a criação, que mantém todos os, que se chama uma estrela que é a mãe do destino, a mãe das constelações, A né? Domu, né? Isso, então ela rege todas as estrelas. Mas quem está ligado diretamente a ela nessa cosmologia é o próprio Sol e a Lua, porque o Sol e a Lua é o princípio é o que gera tudo, né? Quer dizer, é o princípio após a manifestação de todas as coisas. Então, você vê a importância do Sol e da Lua no nosso mapa, né? Das estrelas, Sol e Lua, né? No nosso mapa. Né? Muito Então, interessante, né? uhum, Né? Porque a gente vê que quem sustenta esse céu mítico, né? É uma figura feminina, né? De certa forma, é, arquetipicamente, né? Feminina, é, que é a mãe, né? Das das constelações, né? nações. E Ela geralmente representada com... Ela tem muitos braços, né? E isso, os dois principais, um é o Sol, segura o Sol, e outro segura a Lua. E uma isso. série de outras coisas que... Artefatos. Artefatos, né? Que simbolizam uma série de outras potencialidades, né? O tempo, a relação Dessa tempo-espaço, né, também está aí presente, né? Então, ela rege o tempo e o espaço. Ela trabalha nas quatro direções, né? Então, ela olha nas quatro direções. Então, a gente está falando dentro. Como é que a gente lê, né, esse conceito na astrologia polar taoísta, né? A gente precisa ler essas estrelas à luz do conhecimento taoísta, né? É claro, a gente constrói uma ideia de um arquétipo, como você falou, né? E esse arquétipo ele faz parte da tradição taoísta, tá fundamentado na filosofia, né? No conhecimento, né? E que ele vai nos falar de uma tradição, né? Ora, a gente fala tanto de yin e yang o tempo todo, né? Nos estudos que fazemos, eu digo todos nós, e olha, no lugar mais feliz, né? E frutífero, digamos assim, para você colocar em prática esse princípio de yin e yang, né? Então, ela é uma astrologia muito interessante, né? Essencialmente, basicamente, taoísta, isso é muito interessante também, né? É, outros oráculos, né? Eu queria falar sobre Xing aqui, né? O Xing também é taoísta, mas ele tem uma orientação, tem o Confúcio, né, como grande comentador, né? Então ele tem essas possíveis abordagens, né,
ligadas muito à cultura chinesa, quanto que o Ziwei, eu vejo ele mais voltado, centrado, né, no pensamento taoísta. Muito É isso. interessante isso que você está falando, Thelma. E É. aí, para quem está aqui, né, a gente falou no início, então vou repetir aqui. A gente, durante esse mês, né, que a gente, né, idealizou ali do Dia do Planeta, que é 22 de Uhum, abril, então essa é a primeira live, a gente uhum, vai estar falando sobre o feminino, né, o aspecto feminino no taoísmo, nas artes taoístas, né? Então, hoje a gente está falando aqui, né, do feminino na astrologia polar taoísta, né, que é o Ziwei do Sul, uhum, né? A gente vai uhum, fazer uma live no dia 29, que é a quinta-feira, né, Thelma? aham, Onde a gente vai falar sobre um outro grande arquétipo, né, que é a Mãe Terra, né? Enfim, então a gente vai estar fazendo daqui uma série de lives, né, sobre esse caminho espiritual taoísta, né, que muitas vezes, até outro dia a gente estava fazendo uma live sobre o patriarca do caminho, né? Eu até brinquei, Thelma, o pessoal hoje em dia que não pode ouvir falar a palavra patriarca que cai em cima, né? E aí a gente então pensou nisso, nós vamos trazer essas figuras desse feminino no tal, que é tão aham, presente, e ele é justamente, não pode uma coisa ser vista sem a outra, né? uhum, E então a gente vai trazer esse tema, né? E aí eu queria que você uhum. falasse um pouquinho, desse uma palhinha aí do que a gente vai falar na live Pois é. da Mãe Terra. Você já anunciou, né, Maria? Já fez spoiler aí. Olha só, o que que acontece, né? No taoísmo, a gente até falou o termo, a palavra patriarca, aquele que dá início a uma escola, uma tradição, uma Uma linhagem, linhagem, né? Uhum. né? Então, mas todos os grandes iniciadores de linhagens, na verdade, estou considerando aqui o Lao Tzu e o Imperador Amarelo, foram iniciados e formados pela mãe ou por uma mestra, né? Então, a gente está falando Que de a gente mestre, até discutiu, mas não colocou dentro do vídeo. Então, estamos né? colocando agora. É, pois é. Então, essa ideia é muito importante, né? Da gente não perder de vista. E as mulheres no taoísmo, por isso que tem vários artigos, textos acadêmicos hoje em dia, né? E também tem textos filosóficos ou textos históricos mais conhecidos, e que a mulher exerce um papel muito importante, né? Por causa da sua intuição, né? Principalmente. Então, ela faz essa, digamos assim, essa intermediação, né? Entre o manifestado e o não manifestado e o manifestado, né? Ela vem, e a gente não pode esquecer o que é a mulher, o feminino na visão da Terra, né? Daquela onde tudo que é gerado na Terra, né? Ela gera os 10 mil seres, está lá no I Ching, né? Então, esse aspecto do feminino é muito importante. A gente vai falar sobre a Mãe Terra, porque a data no calendário taoísta, coincide com o dia da comemoração. Aham, A Rotu, gente né? Uhum. Rotu também, né? Ela tem um nome iniciático, mas ela é chamada Rotu também, né? É, ela é chamada de Jinyanyan, mas também de Mãe Terra, Rotu, como você falou. A gente vai falar um pouquinho sobre esse feminino, né? Então, talvez a gente fale um pouco sobre o Domu também, que eu acho importante, dentro dessa visão dessa astrologia, né? E A a Domu é a gente mãe vai... da constelação, né? Essa que a gente já tinha falado E um ela é pouquinho. regente, ela é regente desse trabalho, dessa Uhum. astrologia. Então, a gente, quando faz esse trabalho, trabalha com essa astrologia, com a energia do Ziwei, a gente está trabalhando com a energia do Mu, ela fornece essa energia. Uhum. E a gente pode falar um pouco também da própria ideia, a própria Kuan Yin, ela é uma divindade budista, mas também é taoísta, né? Se tornou muito popular no Ocidente, né? Então, a gente vê o aspecto Yin dessas divindades, né? Todas têm um aspecto Yin, embora sejam femininas, né? Mas também tem esse aspecto Yin, né? A gente não pode separar uma coisa da outra, né? A nossa realização do feminino, ela requer, né, a realização do nosso masculino, do nosso yang, né? Então, E a gente vai falar. vice-versa, né? E E vice-versa, vice-versa. né, Maria? Né? É isso a própria ideia.
A gente Do tem essa caminho do tal, né? caminho total. Então, Então, assim, é muito interessante isso, é um tema que, que eu acho que é muito necessário nesse momento, né? De uhum, tanta transformação, a gente ter essa consciência, né? uhum, Porque eu acho que essa dimensão, né? A gente, de certa forma, vinha num mundo que tudo é muito voltado ao yang, ao externo, né? A colocar as coisas em movimento, e todos estamos sendo confrontados pelo nosso próprio aspecto interior e, de certa forma, também aquilo que é invisível, né? Que está mudando, né, a nossa vida no exterior. Então, eu acho muito interessante que a gente possa é, se, assim, se nutrir, né, de todos os aspectos que trazem essas energias, o máximo equilíbrio, a uhum. de certa forma, também percepção, contemplação e reflexão, né, sobre esses campos, né, que estão presentes, né? Então, eu queria muito te agradecer, Thelma, essa parceria, assim, e assim, de certa forma, né, a gente tem esse conhecimento, mas a gente também está articulando ele de uma forma para trazer ele para a contemporaneidade, né? Uhum, uhum. E aí eu queria também que você falasse um pouco, porque assim eu vejo isso, e às vezes a gente bate altos papos para preparar a live e os papos ficam fora da live, e é Os interessante a gente partilhar, porque assim, né, é interessante isso, é uma coisa que o nosso objetivo é colocar esse conhecimento em movimento, porque o uhum, tal é movimento, ele não é uhum. parado, né? Não. Então eu queria que É, você contasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo qual a sua apreensão sobre isso, né? Como é que você percebe, né? Porque eu estou falando de mim aqui nesse não, momento, né? mas o que você está falando, então, eu concordo com você. Eu acho que tem uma dinâmica aí, né? Esse momento de de pandemia, né? Ele faz realmente um corte nas nossas vidas, no sentido da gente integrar as nossas áreas, né? O nosso pensamento, nossa intuição, né? A gente se afastou muito, talvez, né, de uma reflexão. Eu acho que as lives e a internet elas têm proporcionado isso, né, nos vários campos do saber, né? Você vai acompanhar os vários campos da ciência e da religião, as pessoas estão desenvolvendo conteúdo, né? E antes era um conteúdo mais fechado, reservado, né? Nós mesmos, nós somos frutos dessa tradição, né? É, estudamos muitos anos, né? Eu, né, com mestres, né? E o conhecimento sempre ficou mais fechado, reservado, né? Restrito aos seus pares ali, né? E eu percebo hoje em dia que há essa abertura, né? E de um ano para cá, com a pandemia, essa abertura ela foi maior, né? E ela se fez necessária, né, Maria? Então, eu acho que esse conhecimento, da maneira como transmitir o conhecimento através da internet, é dessa forma, né, em que tenha um fundamento, né, em que tenha um sentido, eu acho muito importante. Né? E acho que esse é um momento muito propício para isso. Eu vejo quantas pessoas estão voltando, né, para entender um autoconhecimento, uma busca, né, seja espiritual, uma busca intuitiva, né, mas que dê base, né, para o seu dia a dia, que é um dia a dia muito diferente de antes, né? O cotidiano das pessoas mudou, né? Houve uma alteração aí, né? Então, pode ser na frequência, na vibração, seja lá o que você queira dizer, né? Mas houve essa mudança, né? Então, eu acho que existe um lugar, né, em que se busca, né, uma fonte, né, em onde você vai beber nessa fonte, né? E que essa fonte ela seja uma fonte de tradição, né? Pode ser, escolha a sua fonte, né? Taoísta, budista, o que você quiser, né? Não taoísta, não budista, não tem nada a ver com religião, né? Mas que ela tenha uma tradição, né? Isso é muito importante. E a gente estava falando justamente sobre isso antes da nossa live, né? Sobre escolhas que devem ser feitas, né, diante de um conhecimento, onde você saiba, né, a fonte daquilo. Mas vem cá, quem é que começou isso? E por quê? Como foi? Né? Qual é o sentido disso?
né? Como isso como é que isso chega assim até hoje em É, dia, né? eu acho que esse é o nosso grande desafio para todo mundo que está aqui. Eu acho que a reflexão poderia ser essa, né? O que é que eu estou seguindo? Vamos lá. Qual é o sentido da vida? Aí, né, a ideia, aquela ideia que você forma, né, pré-concebida, né? Aí você desconstrói isso, entendeu? Né? Mas qual é a fonte que está te alimentando, né? Isso você tem que saber. Pode não saber qual é o sentido da vida, mas tem que saber qual é o seu princípio, né? É interessante o que você está falando. Outro dia eu vi era até um post, né? Um meme que eu achei bem interessante. Qual o sentido da vida? Para frente. E eu acho À que, de frente. certa É isso. forma, o que é muito interessante é que no taoísmo, esse para frente, ele é muito bem marcado no sentido de Aham, que ele vai trazer sempre conselhos que rumam você para um equilíbrio, né? sim. Para você não ter rupturas, para você evitar, né, a perda da saúde, para você evitar tudo aquilo que vai trazer o desequilíbrio, né? E sempre chamar isso. O equilíbrio ele não está em grandes coisas, ele está em pequenas coisas, né? E Uhum, ele está na sua alimentação, da alimentação, movimento, aham, respiração, né? E a partir disso você ordena todo o resto, né? Então, é um é, conhecimento muito, de certa forma, prático, né? Simples, como você falou também, né? é Que assim, é só ir é na muito simples, né? os 5 elementos, quiçá, entendeu? Mas essa ideia, por que que isso é tão difícil, né? Por que que parece ser tão complexo? Porque a gente está afastado da natureza, né? Sim, muitos às vezes até esquecem, né? Porque trabalham sentados o dia inteiro Uhum, e uhum. acham de repente que passa a ser somente o que pensa, né? É, Esquece até que tem o corpo, né? Esquece, né? Vive fora do momento presente, vive no futuro, vive no passado, vive, né, uhum, com medo de alguma coisa que não está uhum, no aqui e agora, enfim. Então, é, nesse sentido, é muito interessante que haja a possibilidade de trazer, né, esses conhecimentos para que a pessoa veja, né, e possa ler, possa fazer outras coisas a respeito, né? isso. Bom, tem alguma pergunta aí das Olha, nossas eu acho que turmas? hoje a nossa nave espacial foi mais longe e ainda não teve nenhuma pergunta aqui. Então, eu abro aqui para pergunta. Andréinha, Felipe, Cris, Santa Guia, quem mais que está aqui? Já. Astrolab, enfim, tem aqui vários nomes aqui, alguns entraram, outros saíram, nem também. Enfim, se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Mas basicamente todos estão convidados para É. quinta-feira, né? Que não é um horário normal que a Uhum, gente faz live. A gente vai fazer, né? 19 uhum. horas. 19 É, horas na quinta, 19, tá ok. quinta, não, depois, mais tarde. Eu tenho compromisso. 20, tá. 20, Então tá 20. ok. Maravilha. Então É, tá. lembre as pessoas do nosso canal lá no YouTube, hein? Sim, tá. Nós estamos fazendo a captação, né, dessas lives em dois formatos, né? Um para YouTube e outro aqui para o Instagram. Então, depois que a gente faz a live aqui no Instagram, que tem a possibilidade de interação, a gente está fazendo também o upload da live para o YouTube, tá? E a gente também tem colocado, né, um avisozinho que já subiu. E aí, para chegar no canal da gente bit.ly, né, bit.ly barra, né, Tautube, tá ok? Mas está escrito, a gente vai deixar também avisozinho ali nos stories, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer muito a todas, tá, que estiveram aqui com a gente. É, um excelente final de semana. Descansem, né? Estamos todos precisando, né? Uhum, Vamos usar a força Yin, que também tem a ver com repouso, com descanso, né? uhum. Para nos restaurar. Né? É Isso. isso. Agradeço, Um Marie. Beijo. beijo a Obrigada a todos. Muito todos. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.